Por que Jesus começou o seu ministério de milagres em uma festa de casamento? Será que isso tem algum significado especial ou foi apenas aleatório? Qual era o propósito de Cristo ao transformar a água em vinho? O que esse milagre tem a ver com o assunto das origens? Bom, no programa de hoje está escrito, nós vamos entender através do milagre de Caná da Galileia qual é o princípio de todas as coisas. Fique comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Muito obrigado pela sua audiência, você que faz aqui do programa Está Escrito um pedacinho da sua família, uma extensão da sua casa, como para nós aqui, tanto da parte da direção, como também aqui da parte da apresentação, é um privilégio poder receber você sempre aqui na TV Novo Tempo, seu canal da Esperança, mas especialmente aqui também no seu programa Está Escrito. A gente sempre aproveita aqui o início do programa para oferecer para você aquilo que é tão importante e especial para nós, que é a revista Esperança, a origem de tudo. Dá uma olhadinha só nesse estudo que é sensacional. Você sabe que tem muita gente ligando aqui, está pedindo essa revista Esperança que fala sobre o criacionismo. Esse é um tema que foi varrido assim para fora das escolas, das universidades, e pouca gente gasta tempo explicando, falando, não somente biblicamente, mas especialmente cientificamente, que é o objetivo aqui dessa revista Esperança, através de 8 temas, ensinar para você que o pensamento criacionista é, sim, bíblico e também científico. Tem coisas aqui extraordinárias, como, por exemplo, a origem dos dinossauros. É um tema que gera bastante debate e você vai entender através dessa revista Esperança, a origem de tudo, esse e outros 7 temas que estão associados ao criacionismo. Você não recebeu ainda? Bom, é só você entrar em contato com a gente agora, o telefone está aparecendo aqui embaixo, é o WhatsApp 12 982 44 4449. Você vai mandar uma mensagem, dizer assim, eu quero a revista Esperança, a origem de tudo, que eu vi lá no programa Está Escrito, manda uma mensagem e você vai receber um link, vai clicar nesse link e vai preencher as informações, inclusive o melhor endereço para você receber esta revista no seu endereço, na sua casa, trabalho, enfim, aonde você preferir, tá bem? Fica combinado, é só você entrar em contato que a gente vai enviar para você. É claro que a gente sempre faz isso porque nós temos aqui uma parceria forte com os nossos queridos anjos da esperança. E aí, você já é anjo da esperança? Há quanto tempo você é anjo da esperança? Já faz aí, quem sabe, mais de ano que você é anjo da esperança, que tem abençoado aqui o ministério da pregação da Novo Tempo? Se você que está assistindo gosta, está conhecendo agora, mas já aprendeu a gostar, já se apaixonou pela TV Novo Tempo, faz o seguinte, liga agora mesmo e seja também um anjo da esperança. O telefone para você ligar, a nossa central é 0 operadora 12 21 27 30 30. Você vai ser bem recebido ali na central e as suas dúvidas vão ser tiradas para que você seja um anjo da esperança e abençoe a Novo Tempo, para que a gente possa abençoar milhares de pessoas. Nós vamos agora entrar aqui na nossa série, a série Origens. Nós estamos fazendo uma parceria aqui com o Guia de Estudos e eu queria hoje falar com você sobre um tema muito importante, que é o princípio de tudo. Qual que é o princípio de tudo? Como todas as coisas começaram? O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Nada melhor do que a gente recorrer ao Está Escrito para entender esses assuntos ligados ao criacionismo, ligados à origem da vida e tantas outras coisas importantes. Mas há uma história na Bíblia que é especial, ela é
extremamente importante para esse momento. Eu quero convidar você a ir comigo ao Evangelho de Lucas, Evangelho de João, tá? Não tem nada de Lucas, não. Eu fui traído pela minha Bíblia aqui. João, capítulo 2, eu quero ler com você do verso 1 até o verso 11. Dá uma olhadinha nessa história, ela é bem conhecida, mas vai nos ajudar aqui a entender algumas noções importantes sobre o princípio de todas as coisas. Diz assim o texto: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E a história continua. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. E estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações. E cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram completamente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Fantástica essa história. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Por que essa história é tão importante e o que ela, de fato, tem a ver com a origem de todas as coisas? Perceba que o capítulo 2, o verso 11, diz que Jesus deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia. E a pergunta que fica é: o que significa Jesus dar princípio? O que exatamente estava na cabeça do evangelista João quando ele usa essa expressão no seu evangelho para se referir ao início do ministério de milagres de Jesus? Para a gente entender isso, a gente precisa recorrer ainda ao evangelho de João. Eu queria fazer isso com você. Lá no capítulo 20, o verso 30, o verso 31, tem ali uma passagem que nos ajuda a compreender o que é que o evangelista estava fazendo referência. Então me acompanhe o que diz lá em João 20, o verso 30 e o verso 31. Diz assim o texto: na verdade, fez Jesus, diante dos discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E agora preste atenção. Estes, porém, que estão aqui registrados, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito interessante e extraordinária a ideia de que Jesus fez muitos sinais. Por que Jesus fazia milagres? Esse era o objetivo principal do seu ministério? Bom, naturalmente não. A gente entendeu aqui que ele fazia sinais e milagres para que as pessoas acreditassem. E se lá no começo, em Caná da Galileia, quando ele deu princípio aos seus sinais, os seus discípulos creram nele, então significa que aquele milagre alcançou o seu propósito. Mas vamos entender um pouquinho mais uma coisa importante aqui. O nome Cristo, na língua grega, no Novo Testamento, significa aquele que é ungido. Esse nome ele é correspondente ao Messias, que tem origem no Antigo Testamento, que é a língua hebraica, a língua mãe do Antigo Testamento. Veja, esses milagres de Jesus, eles apontavam para a chegada daquele que seria o escolhido. É como que se estivesse referenciando a vinda do ungido, aquele que veio ao mundo para realizar o plano da salvação. Então,
todas as ações extraordinárias de Deus, elas têm como objetivo mostrar que Ele tem um plano de salvação. E não apenas Deus tem um plano de salvação, Deus também tem um Salvador. É por isso que o propósito dos milagres que Jesus realizava não era o exibicionismo, não era para dizer, olha, eu tenho poder. Não era essa a razão, mas a demonstração de que o Messias havia chegado. E a salvação agora passava a ser uma realidade. Você conseguiu entender? Então, quando Jesus deu princípio, ele estava querendo ensinar que nada mais agora poderia ter fim. O vinho que havia acabado, ele foi multiplicado, porque a alegria que a humanidade tanto necessita, ela não pode ter fim, ela não pode acabar. Então preste atenção numa coisa. Se na sua vida você está enfrentando a miséria e as coisas estão acabando, não se esqueça que Jesus, ele é o começo de tudo. Jesus, ele pode dar princípio. Essa é a grande verdade que a gente encontra no milagre em Caná da Galileia. Mas aí vem uma segunda pergunta. Que autoridade Jesus tem para dar princípio? E eu preciso mais uma vez voltar aqui ao Evangelho de João com você para a gente entender qual era a autoridade de Jesus para poder dar princípio. Então veja comigo o que diz no capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 4. Essa passagem é muito linda. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e esse Verbo era Deus. Diz ainda, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Entenda aqui uma coisa. Jesus, ele pode dar princípio, porque ele é o princípio. Mas ele não é simplesmente o princípio numa perspectiva romântica. Dentro do Evangelho de João, a gente pode entender que o princípio é Deus, ou seja, é essa força primeira, é aquele que tem poder para criar todas as coisas. É por isso que ele estava com Deus, ele era Deus e ele é o princípio. Quando a gente volta lá em Gênesis capítulo 1, verso 1, você tem a primeira afirmação da Bíblia dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Veja, essa afirmação de que Deus criou os céus e a terra, ela é complementada aqui no Novo Testamento, lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, o verso 16 e 17, com a seguinte afirmação que Paulo faz. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as invisíveis, as visíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Vamos falar aqui agora sério. Jesus é o Criador de todas as coisas. Então, quando eu vou a Jesus, eu estou indo na direção daquele que tem poder para fazer qualquer coisa. Porque ele é a origem, ele é o começo de todas as coisas. Então, quando as coisas chegam ao colapso, quando eu estou diante do caos, assim como Gênesis 1, o verso 1, verso 2 apresenta, só Jesus, o princípio, é capaz de dar princípio. E o que isso significa? Ele tem poder para refazer, para restaurar tudo aquilo que foi destruído pelo pecado. E se essa é a verdade associada à pessoa de Jesus, então vamos entender, de acordo com o milagre em Caná da Galileia, qual que é o meio utilizado por Deus para dar o princípio. Qual que é o canal? Como é que Deus dá princípio às coisas? E a gente entende, desde o Gênesis até o Apocalipse, que Deus fez e faz todas as coisas através do poder da sua palavra. Todo ato extraordinário de Deus, ele é realizado pela palavra de Deus. Ou seja, quem recebe a palavra experimenta algo maravilhoso, você está entendendo? Lá em Isaías 55, verso 11, diz assim, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia,
mas antes ela fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Quando alguém lê a Bíblia, quando alguém ouve as Escrituras, é abençoado. Essa pessoa, ela é bendita quando ouve a palavra de Deus. É exatamente isso que está lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3, você se lembra? Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Qual é o meio que Deus usa para dar princípio? A sua palavra. Você quer que as coisas comecem de novo na sua história, no seu casamento, nos seus negócios? Está aqui o segredo, a palavra. Agora uma quarta pergunta, qual que é a marca do princípio de Deus? Como é que a gente pode identificar que Ele está fazendo todas as coisas? Vamos voltar para o Gênesis, capítulo 1, o verso 2. Diz assim lá, Gênesis 1, verso 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, diz o texto, pairava sobre as águas. Lá no milagre em Caná, Jesus poderia simplesmente ter feito aparecer o vinho do nada. Concorda comigo ou não? Ele podia ter, sobrenaturalmente, enchido aquelas talhas de pedra que estavam vazias com o melhor suco de uva. Agora, o pedido que ele faz para que os servos enchessem as talhas de água mostra que ele estava apresentando naquela ocasião a sua primeira credencial. E que credencial é essa? Quando ele pede para que eles encham de água as talhas, ele está querendo dizer que ele é o Criador de todas as coisas. Por que o primeiro milagre começou com a água? Bom, porque a água é uma fonte primordial para a existência de todos os seres vivos. É por causa da sua composição molecular, que é consistida de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. A água é um solvente universal. Por causa disso, ela desempenha um papel que é indispensável em uma gama diversificada de processos biológicos. A água tem capacidade de ajudar ou facilitar a fotossíntese, até o suporte das reações metabólicas. A presença da água, ela é indispensável para a realização desses eventos que são vitais na natureza. Não existe vida sem água. A água ainda tem uma capacidade térmica. Ela funciona como se fosse uma reguladora de temperatura em ambientes biológicos. Dessa forma, ela torna a sua influência determinante na existência da vida, e não somente isso, mas na homeostase dos organismos. Tudo começa com a água. Em síntese, a água não é apenas aquela responsável por sustentar a vida, mas ela é um elemento inalienável, ela é indispensável na manutenção dos ecossistemas, na sobrevivência de todas as formas de vida que são conhecidas. É por essa razão que a criação começa com a água e o Espírito. E é por essa razão que o primeiro milagre também começa com a água sendo transformada em vinho. Você consegue entender? Cada molécula de água, ela carrega uma afirmação silenciosa que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tem poder para fazer tudo acontecer do nada. E quando a gente vai ao milagre de Caná da Galileia, a gente ainda precisa recordar qual que é o objetivo do ministério de Jesus. Por que ele fez esse milagre? Qual que é o objetivo desse milagre? Na história que João conta, é possível a gente identificar 2 propósitos para esse milagre. O primeiro, Jesus, com esse milagre, estava oferecendo o melhor. Veja, se a primeira credencial de Cristo é de Criador, e isso a gente pode ver na presença da água no milagre, a segunda credencial de Cristo é de que Ele é o Redentor de todas as coisas. E isso pode ser visto no símbolo do suco de uva que Ele oferece. Lá em Mateus, capítulo 26, o verso 27 e 28, diz assim: a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo:
bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Qual que é a qualidade dessa redenção que Cristo veio oferecer? Quando a gente vai à história do milagre de Caná, a gente percebe que o testemunho do mestre Sala, ele é definidor para essa questão. O que foi que ele disse lá no verso 10? Todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Sabe, Jesus veio a este mundo oferecer coisas boas, oferecer as coisas melhores para o ser humano. Assim ele começa o seu ministério e assim ele começa o trabalho na sua vida. Na criação, após a ação de Deus, a gente percebe que Cristo repetiu no milagre de Caná o que a gente encontra lá no relato do Gênesis. O relato das ações de Deus no Gênesis descrevem uma avaliação que ele mesmo faz. Depois que ele cria alguma coisa, você vai encontrar o registro. E viu Deus que aquilo era bom. E isso vai acontecendo até que finalmente no 6º dia, no capítulo 1, verso 31, Deus fala o seguinte: e viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o 6º dia. Não se esqueça que somente Deus é capaz de oferecer coisas boas ou coisas melhores. Nenhuma outra fonte do conhecimento, nenhuma autoridade científica é capaz de oferecer o melhor. O evolucionismo não tem nenhuma esperança para dar para o homem, você está entendendo? O cientificismo também não consegue abrir as cortinas da esperança. Somente a fé em Deus é capaz de nos apresentar esse algo extraordinário que só Deus pode fazer quando nos oferece o melhor. Mas tem um segundo propósito nesse milagre. Mais do que oferecer coisas boas ou melhores. O princípio de todas as coisas nos revela a glória de Deus. Lá no verso 11, diz que quando Jesus deu princípio a seus sinais em Caná da Galileia, ele manifestou a glória que Deus havia dado e os seus discípulos creram nele. A glória de Deus se manifestou num primeiro momento, em meio ao caos primitivo. Você consegue imaginar a terra sem forma e vazia, e Deus dizendo, haja luz. Isso foi extraordinário. Mas agora o Evangelho vai nos dizer que a glória de Deus se manifestou em meio às trevas do pecado. Veja, Jesus começa o seu ministério trazendo exatamente a solução para onde o pecado havia começado também a sua devastação, que foi no contexto da família. Lá no Éden, o pecado deu origem à desgraça, a dor, a morte, o sofrimento, quando Eva se separa de Adão. Por que Jesus deu o seu princípio, ou deu o início aos seus sinais num casamento? Sabe por quê? A resposta é simples. Porque ele veio para terminar aquela conversa. Ele veio resolver o primeiro problema da humanidade, ou seja, o caos que entrou no contexto da primeira família humana precisava ser resolvido exatamente num contexto parecido. Aquele assunto lá do Éden não estava resolvido no paraíso. Agora ele foi visto na cena daqueles jarros, daquelas talhas, daqueles vasos vazios do casamento. Jesus, ele decide começar por onde o pecado encerrou o seu maior golpe. É por isso que Jesus veio vencer o que estava nos matando. Ele veio coçar onde estava coçando. Foi por isso que ele veio para dizer que ele tem poder para transformar a criação corrompida por causa do pecado, a restaurando numa condição de paz, a alegria, para que você e eu vivamos o que há de melhor. Sabe por quê?
porque Ele é o princípio de tudo. E o mesmo Cristo que passou por Caná da Galileia, está passando na sua casa hoje. Ele está passando na sua vida. E Ele quer fazer esse milagre. Ele quer trazer todas as coisas ao princípio de ordem, princípio de harmonia. Esse milagre Deus quer fazer na sua casa hoje, dentro do seu contexto familiar. Você consegue sentir Jesus pedindo para você: filho, me convida para dentro da sua casa. Jesus foi convidado para o casamento. Você consegue entender na história Maria dizendo: façam tudo o que Ele vos disser. Hoje Jesus está dizendo: se você quer ter paz, se você quer recomeçar a sua história, você precisa fazer tudo o que eu tenho para lhe dizer. Você está disposto a fazer isso? E ainda uma terceira lição importante: mais do que convidar Jesus para o nosso contexto familiar, para dentro do nosso casamento, mais do que obedecer e fazer tudo o que Ele disser, a terceira coisa aqui que a gente tem que destacar dessa história é que os serventes, eles encheram completamente o vaso, ou os vasos, os 6 vasos, as 6 talhas de pedra. Eles poderiam ter enchido pela metade e o milagre acontecido? Claro. Eles poderiam ter enchido só um pouquinho e o milagre acontecido? Sim. Veja, a intensidade do milagre depende da minha resposta à ordem de Cristo. Se você encher completamente o espaço vazio, se você não permitir que o pecado preencha aquilo que é um vazio existencial, se você permitir que a graça de Cristo preencha completamente, o mesmo sinal que manifesta a glória de Deus, manifestou em Caná, vai se manifestar aí na sua casa. Não foi à toa que Deus colocou você aqui, diante da Novo Tempo. Eu quero nesse momento orar com você, para pedir que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, que você tenha condição de assistir tudo voltando a ser como era antes. Você aceita esse chamado de Deus? Hoje, agora mesmo? Quer esse milagre para você, para sua casa? Então decida aí, olha, agora. Faça uma oração comigo. Senhor, nos colocamos em Tuas mãos. Nós queremos fazer tudo o que o Senhor ordenar. Queremos encher completamente os espaços vazios da nossa vida, da nossa família. Que não haja mais separação entre nós e Ti, ó Senhor. E que a Sua glória seja manifestada nas coisas boas ou melhores que só o Senhor pode oferecer. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Nosso programa está chegando ao final, mas eu queria agradecer a sua companhia e te lembrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito. Nos vemos de novo com a graça de Deus.